Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos falar sobre o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo, ou o valor temporal do dinheiro. Vamos falar sobre capitalização versus atualização. Vamos compreender estes dois conceitos e vamos também dar alguns exemplos práticos. São matérias que nós abordamos em cursos da Certform que envolvem finanças empresariais e análise económica e financeira. Vamos então começar por dar o conceito de capitalização. O valor do dinheiro no tempo. O que é capitalização? A capitalização é a transformação provocada pelo tempo do capital em capital e juro. Este é um conceito muito frequente do nosso dia a dia. Quando nós, por exemplo, fazemos uma aplicação financeira, um depósito a prazo, a nossa expectativa consiste em que temos um valor atual, que é o valor que vamos investir, e a nossa perspectiva é daqui por um tempo obtermos um valor futuro, que será superior ao valor atual, uma vez que temos uma taxa de juro, os juros que vamos receber, que vão acumular ao nosso capital e vão transformar o nosso investimento inicial num valor futuro, que é o valor atual mais os juros que vamos obter. Podemos aplicar uma fórmula para calcular o valor futuro. E essa fórmula é dada pelo seguinte: o valor futuro é igual ao valor atual vezes 1 mais a taxa elevado a n, em que n é o tempo. Trata-se de uma equação, obviamente, em que 1 mais r elevado a n é designado por fator de capitalização. Esta expressão dá-nos o valor capitalizado de um capital unitário a uma taxa R ao fim de N períodos. N é o tempo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que hoje realizou um investimento de 10 mil euros, que lhe rende 3%, que é a taxa de juro, ao ano. E o investimento tem a duração de 5 anos. Então, hoje, o valor atual do capital é de 10 mil euros. E aquilo que eu quero saber é, através do processo de capitalização, quanto valerá, daqui por 5 anos, este capital de 10 mil euros agora investido. Este é um processo de capitalização. A capitalização tem a setinha, digamos que da esquerda para a direita, do momento atual para o momento futuro. Isto é que é capitalização. Temos um capital que é o valor atual e queremos conhecer qual será o seu valor futuro, tendo em consideração uma taxa de juro e tendo em consideração o período do tempo, que aqui eu considero N. E aplicando esta fórmula,
ou esta equação, nós temos que o valor futuro é igual ao capital 10.000 vezes 1 mais a taxa. A taxa nós colocamos sempre 0 ponto qualquer coisa. 3% corresponde a 0,03, porque 3% é 3 a dividir por 100. Se fosse uma taxa de 10%, 10 a dividir por 100 dá 0,1. Então colocaríamos ali 0,1. Então 3%, que é 3 a dividir por 100, é 0,03. O fator de capitalização é 1 mais a taxa elevado a 5, porque 5 é o N, é o período, o número de anos do investimento, são 5 anos. E esta é uma taxa anual. Estamos a trabalhar com taxa anual, 5 anos. Então, fazendo 1,03 elevado a 5 dá 1,159274, fator de capitalização, que multiplicando por 10.000 temos 11.592,74. Está então a resposta dada. Hoje realizou um investimento de 10.000 euros que lhe rende 3% ao ano. A pergunta seria qual o valor futuro deste capital daqui por 5 anos. O valor futuro será 11.592,74. Começou com 10.000, daqui a 5 anos tem 11.592,74. Estamos a falar de juros compostos, ou seja, ao longo dos 5 anos foram capitalizando juros sobre juros. Outra noção diferente sobre o valor do dinheiro no tempo é o inverso da capitalização. E o inverso da capitalização chama-se atualização. A atualização é um pouco mais difícil de entender, porque não é tão comum no nosso dia a dia, mas mesmo assim é extremamente simples. A atualização é a operação inversa à capitalização. Ou seja, dado um qualquer valor futuro, podemos calcular o valor atual. Então vamos fazer o raciocínio inverso. Eu vou dar um valor futuro e nós, no sentido da direita para a esquerda, aqui nesta linha do tempo, vamos do valor futuro, do valor maior, chegar ao valor atual, que será um valor menor, dado o valor temporal do dinheiro. E a fórmula do valor atual, quando eu tenho o valor futuro e quero calcular o valor presente ou o valor atual, a fórmula é pegar na equação anterior, ou seja, nesta equação, e resolver esta equação em ordem ao valor atual. Passando o valor atual para o primeiro membro e o valor futuro para o segundo membro. E resolvendo a equação em ordem ao valor atual, ficará que o valor atual é igual ao valor futuro a dividir por 1 mais taxa elevado a n. Nós sabemos que 1 sobre n é menos n, dadas as regras matemáticas das potências. Então, eu posso considerar esta fórmula como valor atual igual a valor futuro vezes 1 mais r elevado à potência negativa, menos n tempo. E fica assim então a fórmula do valor atual. 1 mais r elevado a menos n é designado fator de atualização. Também se chama fator de desconto.
E esta taxa aqui também pode ser chamada taxa de atualização ou taxa de desconto. Este fator dá-nos o valor atualizado de um capital unitário a uma taxa R reportado a N períodos de distância. Então temos a fórmula valor atual igual ao valor futuro vezes 1 mais a taxa de desconto elevado à potência negativa menos N, em que N é o período do tempo. E a lógica é um valor futuro ser transformado no valor presente. E eu então vou-vos dar um exemplo que penso que é bastante elucidativo para se perceber o conceito de atualização, que é o conceito contrário, inverso à capitalização. Então imaginem o seguinte. Suponha que alguém lhe promete oferecer 10.000 euros daqui por 15 anos. Considerando uma taxa de desconto de 3%, qual é o valor atual dessa oferta? Então é assim. Hoje soube que daqui a 15 anos vão-lhe transferir para a sua conta 10.000 euros, mas daqui a 15 anos. E aquilo que quer saber é o seguinte. Os 10.000 euros que eu só vou ter daqui a 15 anos, quanto é que eles valem hoje, no momento presente? E é precisamente o contrário da capitalização. A atualização é fazer este caminho. Este caminho do valor futuro ao valor atual. Isto é que se chama atualização. Então, o valor atual é o valor futuro, 10.000 euros, vezes 1 mais a taxa, e já sabemos que 3% é 3 a dividir por 100, é 0,03, elevado a menos 15, potência negativa. Está bem? Para se fazer a atualização, temos que elevar a uma potência negativa. Se eu fizer este fator de atualização, 1 mais 0,03 elevado a menos 15, eu obtenho 0,6418619. É o resultado desta conta aqui. O fator de atualização é de 0,6418,619. Multiplicando pelos 10.000, tenho 6.418,62. Então, se daqui por 15 anos lhe oferecerem 10.000 euros, considerando uma taxa de desconto de 3%, hoje, esses 10.000 euros são equivalentes a 6.418,62. Então, a atualização é fazer o caminho da direita para a esquerda, enquanto que capitalização é fazer em tempos temporais o caminho da esquerda para a direita. E ficou então assim, penso que explicado o que é capitalização e o que é atualização, que são os dois conceitos fundamentais sobre o valor do dinheiro no tempo. A atualização é um conceito muito utilizado, por exemplo, ao nível da avaliação de projetos de investimento. Porque um projeto de investimento, ele tem um capital inicial, que é o investimento e que vamos considerar hoje. E ao longo do tempo, esse investimento vai gerando receitas e despesas. E a diferença entre receitas e despesas chama-se cash flow, ou fluxo da exploração. Eu vou-vos dar um exemplo aqui do Manual de Finanças Empresariais, do Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada,
Um exemplo para percebermos a concretização deste valor atual. Imaginem a empresa KKSA que está a ponderar efetuar um investimento numa nova linha de montagem, cujo investimento global ascende a 207.500 euros e que terá uma vida útil de 8 anos. No momento zero, poderia ser este ano, o investimento a fazer é de 207.500 euros. E ao longo da vida útil do investimento, ele vai gerando receitas da exploração e vai gerando despesas de exploração. E a diferença entre as receitas e as despesas é o cash flow. Receitas consiste no inflow, despesas no outflow. A diferença entre inflow e outflow consiste no cash flow. E, portanto, em todo o período de vida útil deste projeto de investimento, as receitas são superiores às despesas. E depois há um valor final que se chama valor residual do investimento. Ora, para saber se este projeto é viável ou não, eu tenho que calcular o cash flow para cada ano, a diferença entre a receita e a despesa, fazer a soma, que são os cash flows acumulados, mais o valor residual, e comparar essa verba com o investimento inicial. Só que nós nunca podemos comparar capitais que estão com diferentes tempos. Eu não posso comparar um cash flow do ano 6, assim diretamente, com um investimento no momento zero. E aqui está um exemplo de aplicação deste conceito do valor do dinheiro no tempo, nomeadamente o conceito de atualização. Eu para poder comparar estes cash flows do ano 1, 2 até ao 8 com o investimento, eu vou ter que atualizar estes valores ao momento zero. Então eu vou ter que fazer exatamente aquele procedimento que aprendemos na atualização. Os cash flows, que estão num determinado momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vão ter que ser atualizados ao tempo do investimento, que é o momento zero, e aí sim, sem qualquer problema, temos equivalência de capitais e vamos poder aferir se o investimento é viável ou não. A isto chama-se o VAL, o valor atualizado líquido. O valor atualizado líquido será menos o investimento, mais os cash flows e o valor residual do investimento. Mas tem que estar tudo atualizado ao momento zero. Eu não posso estar a fazer comparações de capitais que não estão no mesmo momento temporal. Eu vou ter que fazer o procedimento de atualizar. Então, em primeiro lugar, eu faço o cálculo dos cash flows para cada ano. Cash flow é a diferença entre aquilo que entra e aquilo que sai. Ou seja, no primeiro ano, 35 mil menos 12.500, no segundo ano 49 mil de receita menos 15.600 de despesa, no terceiro e aí sucessivamente. E assim sucessivamente. E foi aquilo que eu fiz. O inflow, que é a receita, a entrada, menos o outflow, a despesa. Ou a saída. E temos o cash flow. E então as diferenças estão aqui todas. Tudo positivo. Ou seja,
Após o investimento, estamos a estimar que este investimento gera sempre cash flows positivos para a empresa. Agora, para poder comparar estes valores com o investimento e saber se eles vão ser superiores ao investimento, porque só assim é que isto é rentável, eu vou ter que atualizar estes valores. Procedimento de atualização. Porque isto aqui são valores futuros. São valores posicionados nestes anos. Então eu vou ter que calcular o valor atual de cada uma destas verbas e cálculo dos cash flows, ou seja, da diferença entre as entradas e as saídas. Então faço exatamente aquela formulazinha que apliquei ao bocado. Só que agora isto leva aqui a muitas contas, porque eu tenho que atualizar tudo. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Então, 22.500 no ano 1, vezes 1 mais a taxa. Eu aqui estou a considerar uma taxa de atualização, neste exercício, de 6%. É um dado aqui. Taxa de atualização é de 6%. 22.500, 1 mais 0,06, lembram-se, não é? 6% é 6 a dividir por 100, 0,06. Elevado a menos 1, atualizo o primeiro ano. Depois atualizo o segundo ano, mas aí tenho que elevar a menos 2. O terceiro ano elevo a menos 3. O quarto ano elevo a menos 4. O quinto ano, o cash flow vezes 1.06, já fiz a soma, 1 mais 0,06, 1.06, elevado a menos 5, e assim sucessivamente até ao oitavo ano, incluindo ter que atualizar o próprio valor residual. Vou atualizar estes 77.500 que estão posicionados no oitavo ano para o ano inicial. Fazendo então a atualização do valor residual, não é? Que eram 77.500, multiplico por 1 mais a taxa de atualização e levo a menos 8. Tenho 48.624,46. Lembrem-se que isto significa que 77.500 euros daqui por 8 anos, hoje, a uma taxa de 6%, valem 48.624,46. Tenho os capitais todos atualizados ao momento presente. Então, o valor atual líquido do projeto, ou o valor presente líquido do projeto, será o valor do projeto, que é 207.500, mas com sinal negativo, porque eu tenho que o recuperar, mais todos os cash flows acumulados e atualizados. É esta soma aqui, está feita aqui toda a atualização, mais o próprio valor residual, que hoje vale 48.624,46 e que daqui a 8 anos valerá 77.500, conforme os dados nos relevavam aqui na tabela. Menos 207.500, que é o investimento inicial, mais a soma dos cash flows acumulados, atualizados, mais o valor residual atualizado, dá 80.126,36. Ou seja, um valor atualizado líquido positivo. Quando o valor atualizado líquido é positivo, a decisão é implementar o projeto de investimento. Porque ele gerou cash flows superiores ao próprio valor do investimento e cash flows atualizados, porque este valor
e este valor pertencem ao mesmo período temporal do que o investimento. São denominados capitais equivalentes. Isto é que é a atualização. Isto foi um exemplo prático de que, para que serve a atualização, ela concretiza-se muito nos critérios de avaliação ou nos métodos de avaliação de projetos de investimento. A matéria que estive a desenvolver é uma matéria que a Certform ministra em cursos onde finanças empresariais fazem parte do conteúdo programático. Na vertente e-learning e live streaming, a Certform tem uma oferta formativa, quer no sistema e-learning, quer no sistema live streaming. Em e-learning, e se gostou desta matéria, estas temáticas são abordadas no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no próprio curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas, no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa, também no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada. Obviamente, como não pode deixar de ser, nós temos um curso de especialização em elaboração e análise de projetos de investimento. Este é ministrado em live streaming e este curso é o curso onde se aprende efetivamente a elaborar projetos de investimento. Estes conceitos são amplamente desenvolvidos nesta formação. Eu acredito que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E aqui estamos a falar de capitalização. Ou seja, está num determinado momento zero, com um conjunto de conhecimentos e apostando, investindo em formação, vai de certo ter juros bem altos e o seu conhecimento vai evoluir e muito. Por isso, a Certform aposta numa formação prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho e através dos nossos cursos de formação nós pretendemos proporcionar, contribuir para o sucesso pessoal e profissional dos nossos formandos. No nosso site, na área de testemunhos, nós temos as opiniões que os nossos formandos nos autorizam a partilhar através do nosso site. E nestes tempos em que estamos a desenvolver muito formação online, as opiniões, o feedback, o testemunho de vários formandos que já concluíram cursos da Certform em e-learning e em live streaming são francamente positivos. Isto porque a formação em e-learning da Certform não se baseia em dar aos formandos materiais pedagógicos como apresentações, como manuais, para que eles leiam, colocá-los numa plataforma para que leiam, para que depois façam testes e assim façam um curso e-learning. Nós na Certform, nós desenvolvemos a formação em e-learning com uma forte componente de videoaulas.
como tivemos agora, em que eu estive a explicar o valor do dinheiro no tempo. Esta é uma exemplificação de como uma sessão de formação em e-learning poderia ser desenvolvida. E aquilo que ressalta à vista dos testemunhos das pessoas, das dezenas, centenas de pessoas que ao longo dos anos têm vindo a fazer formação na Certform, é o impacto que a formação tem a nível profissional, no domínio profissional dos nossos formandos. Porque este é precisamente o nosso grande objetivo. Nós, na Certform, trabalhamos para, através da formação, contribuirmos para o sucesso pessoal e profissional dos nossos formandos, com cursos práticos e orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Nós queremos formar pessoas mais seguras de si, mais confiantes nas suas competências e nos seus saberes e assim conquistarem um novo emprego, um primeiro emprego ou até mais estabilidade profissional. Através dos cursos da Certform, o nosso objetivo é contribuir para o seu sucesso profissional. Investir em formação rende com certeza os maiores juros e algo que vai conseguir obter através dos cursos da Certform é fortalecer o seu currículo, tornar-se mais competitivo ao nível do mercado de trabalho. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.